Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Pessoal, a gente já vai começar o webinar sobre a reforma tributária na prática. Eu vou pedir para vocês só mais 5 minutinhos. A gente sabe que nosso dia a dia é corrido e às vezes a gente acaba precisando se preparar para entrar na agenda, tá bom? Mais 5 minutinhos aqui, vamos só esperar nossos colegas e a gente já inicia. Olá, pessoal, boa tarde. Me apresentando, eu sou o João Paulo, sou o CEO da Sendra Tecnologia. Hoje a gente traz aqui um webinar sobre a reforma tributária na prática. Então a ideia é que a gente transmita um pouco do nosso conhecimento para vocês, de como preparar o seu RP para atender a reforma tributária. Primeiro eu queria só passar 3 recados aqui. Vou pedir para o pessoal que puder abrir a câmera que façam, que sempre mantenham e observam para deixar o microfone desligado. E quem não estiver enxergando a tela na sua totalidade, que clique no alfinete que tem na apresentação, que a tela vai expandir para que vocês consigam ver a apresentação, tá bom?
Hoje eu estou aqui acompanhado do Wesley, que é o nosso especialista em Proteus, e do Ramon, que é o nosso diretor de tecnologia e operações e também especialista no sistema RM. E a ideia aqui é trazer para vocês um pouco da reforma tributária na prática. Então, o que eu preciso fazer para adequar o meu RP para atender a reforma tributária? Então, eu vou começar aqui. Eu sei que é um assunto que está em alta no mundo corporativo, é um assunto que a gente precisa ter atenção e ter um planejamento para ele, porque a gente já tem um cronograma definido para isso. A reforma tributária, ela visa facilitar a apuração de impostos, que hoje, na realidade, é muito complexa. Então, a ideia principal dela é que ela facilite a nossa apuração. Então, foi escolhido e foi adotado um modelo do IVA que já é bastante utilizado em países no exterior, e a gente importou esse modelo também para poder implementar aqui no Brasil. É claro que, se tratando de fisco, a gente teve que colocar a nossa pitadinha brasileira, né? Então, o IVA, que é um imposto, quando fizemos essa importação, colocamos uma pitadinha, ele virou o IVA dual. Então, nós estamos falando hoje de dois impostos distintos, o CBS, que vai ser administrado pela União, e o IBS, que vai ser administrado pelos estados e municípios. E também colocamos mais uma pitadinha, mais um imposto ali, que é o imposto seletivo. Mas ele vai ser aí só para produtos nocivos à saúde. Então, a reforma tributária já é uma realidade. Ela foi dividida em 3 fases. Aqui a gente vai tratar da primeira fase, que é a tributação sobre o consumo, que é o ponto de partida da reforma tributária. Então, eu sei que é um assunto que não tem como resumir, mas que só brifar aqui um resumo do que é essa reforma tributária. Então, ela já está com um período de transição definido. Então, em 2023 começou as votações, a aprovação do texto base. 2024 e 2025 a gente começa aí o início da transição, né? Então, a gente tem inicialmente um período de 8 anos aí de transição. Aquilo, ela vem para simplificar, mas ela vai primeiro complicar para depois simplificar. Então, vamos ter aí 8 anos que a gente vai precisar trabalhar de uma forma híbrida, né, com um modelo de tributação existente atualmente e com o modelo da nova reforma tributária. Então, quis fazer uma introdução para contextualizar um pouco da reforma tributária. Esse é um assunto que está muito em alta no momento, como eu disse inicialmente, mas o foco aqui é a gente entender como eu preparo o meu RP para adequar e atender a reforma tributária. Então, vamos começar com o que muda no meu RP. Wesley, o que muda no Proteus para adequar a reforma tributária? Boa tarde, João. Boa tarde, pessoal. Se apresente primeiro, né? Falta de educação a minha. Então, pessoal, meu nome é Wesley, trabalho com Proteus, tenho especialização na parte fiscal, principalmente no configurador de tributos. E quando a gente fala sobre as mudanças no RP Proteus, nós vamos entender que precisamos contextualizar que atualmente nós utilizamos, acho que desde o início de quem usa o Proteus, nós utilizamos o tipo de entrada e saída. E aí, nesse modelo, João, a gente entende que, através do TEIS, nós conseguimos fazer toda a nossa parametrização de documentos de entrada, documentos fiscais de entrada e de saída da empresa. E, através dessa parametrização, eu consigo fazer a minha validação e apuração dos meus impostos. Então, o que vai mudar? Justamente que com a inserção desses 3 novos impostos, nós sabemos que a TEIS, por ser um sistema legado, que veio de muitos e muitos anos do Proteus, antes Microsiga, vamos entender que a mudança ela
precisa acontecer e está acontecendo justamente porque não comporta mais esses novos impostos. Então, por conta dessa mudança, a minha tese ela será descontinuada com o tempo. Então, você que nos ouve aqui ou nos assiste, a tese inicialmente não vai acabar. O que vai acontecer é que com a virada da release 2510, os campos que são utilizados para calcular os impostos serão todos utilizados no configurador de tributos. Legal, Wesley. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar a tela a apresentação. Então, se a gente for colocar aqui na prática o que muda no Proteus, a gente tem a TES sendo descontinuada e também todos os cadastros que hoje eu faço apuração de imposto. Natureza financeira, tudo que é imposto, tudo que é configuração de imposto, tributo, contribuição, eu vou migrar para o novo configurador de tributos. Isso mesmo. E aí essa migração ela é gradual. E aí quando nós pensamos nessa alteração, nós vamos observar justamente que as naturezas financeiras daquilo que é apurado, que gera para o financeiro da empresa, isso também vai sofrer uma alteração. A forma como os impostos vão ser inseridos, o CBS e o IBS, a forma como a empresa utiliza, vindo com o conceito novo da reforma de maneira geral, nos faz analisar que precisamos fazer essas adequações. Então, nesse sentido, nós vamos observar que, se nós pudéssemos resumir, a principal mudança é que a TES ela será descontinuada com o tempo, já está sendo, na verdade, porque ela já não comporta o nosso regime atual. Então, para o novo, aí sim que ela não vai atender. Então, na principal mudança a TES será descontinuada e controlará, João, basicamente apenas inicialmente o financeiro e também a questão do estoque e controle de poder de terceiro. Então essa vai ser a funcionalidade principal para a TES e todos os outros tributos vão ser utilizados fora da TES. Legal, legal. Eu vou pular um pouco agora para o RM, porque a gente ainda vai ter aqui, na sequência, uma fala para dizer qual que é o plano de ação que você precisa ter para poder adequar a reforma tributária, tá? Muito obrigado, Wesley. Ramon, e no RM? O que muda no RM? Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, João, Wesley, todos que nos assistem, tá? Eu me chamo Ramon, sou diretor aqui na Sendra e também consultor especialista nos módulos aí de RM e Proteus. Então, assim, João, respondendo ali o grande questionamento, né, que muitos clientes e muitas empresas vêm ali até nós ali com esse grande questionamento é justamente o que muda dentro do meu RP. Bem, basicamente dentro do meu RP, do RM, no caso da linha RM, ele vai ter três principais mudanças ali dentro do que tange ali aos módulos de back-office, fiscal, financeiro e contábil. Então, assim, teoricamente, o que vai mudar? Vai mudar a criação de alguns novos cadastros, né, João, como com esses pacotes que a TOTS vai soltando. Um outro ponto que é muito importante, antes de responder a pergunta do que muda, é todo mundo que usa ali, tanto o RM quanto o Proteus, tá com a sua release atualizada ali, que é um ponto que a gente vai falar aqui mais na frente, mas além de saber o que muda, o importante é você ter o seu software atualizado, justamente para você poder receber essas suas mudanças ali e acompanhar o ciclo ali de implementação dessas novas regras. Então, dentro do RM, a gente tem dentro do módulo fiscal, é a criação de cadastros ali, onde vai complementar a criação desses impostos ali do IBS, CBS, IS e por aí vai. E também vai ser reformulado um novo motor de cálculo. Então, dentro desse motor de cálculo no módulo fiscal, eu vou poder criar as minhas regras ali, baseado na minha estrutura empresarial, para eu conseguir fazer as minhas apurações ali das minhas escriturações e os meus impostos ali de forma geral, né? Dentro do módulo back-office, ali, compras, estoque, faturamento. Também vão ser criados campos, a maioria desses cadastros vão ser criados campos onde eu vou conseguir fazer essas amarrações, né? Voltado ali para a parte de cadastro, de sistema, e também a emissão de nota fiscal. Vai ter campos ali dentro da parte de compras ali, onde o XML vai ser alterado, algumas tags, alguma coisa nesse sentido ali, para que os elementos do XML já venham contemplando com essas informações. Então, estruturalmente, dentro do RP, ele vai haver mudanças grandes nesses principais módulos. Claro que no decorrer que for acontecendo ali o cronograma e o governo for soltando outras coisas, essas atualizações elas vão sofrendo, por isso
isso que é importante salientar mais uma vez, que é importante deixar o seu software sempre atualizado, o RM ele sempre com os últimos pacotes, última release, e para você conseguir receber ali o cliente conseguir receber todas essas atualizações. Dentro do financeiro, a parte ali do fluxos ali também vai ter uma grande reformulação relacionada à parte ali de tributos. Então, ali no que tange a notas, a parte fiscal ali das notas que retém, então dentro do financeiro a gente vai conseguir ter a visibilidade disso, e na parte contábil também, no que tange ali a parte de plano de contas ali, o reflexo disso lá no meu SPED e dentro da minha SF. Legal, legal. Então a gente pode observar aqui que tanto essas mudanças dentro do Proteus como dentro do RM, a gente está falando não só ali do fiscal, não só dos modos relacionados ao fiscal, porque nós temos as interações com os outros modos. Vídeo, Proteus, a gente vai ter as regras de retenção que hoje é na natureza financeira, que migram para o configurador de tributos, a TES, que ela deixa de calcular, deixa de ser a minha configuração de regra de cálculo e vai para o configurador de tributos. Também tenho aqui a parte contábil, que eu preciso revisar os meus lançamentos contábeis para poder deixar isso tudo ajustado quando for operacionalizar, né? Então, de uma maneira geral, isso é o que muda dentro do RM e do Proteus. Agora, Wesley, a gente, quando fala dessa migração, de atender a reforma tributária no Proteus, a gente escuta muito do configurador de tributos. Afinal, ele é o principal motor dessa mudança, né? Queria que você me falasse um pouco sobre o configurador de tributos. Tá, pegando o gancho daquilo que o nosso colega aqui, o Ramon, falou, a importância de você estar com o seu ambiente atualizado, né? Quando a gente fala principalmente do Proteus, nós entendemos que os principais mecanismos que serão disponibilizados do configurador de tributos exige que sua base seja, no mínimo, com a versão 24.10 da sua release. Daí para cima, que será possível você aplicar as atualizações para que ele gere as tags no XML e também você faça as configurações dos tributos de acordo com os IDs disponibilizados pela TOTS. E aí, quando nós entramos sobre o configurador de tributos, ele é basicamente não é uma solução nova, é uma solução que já está dentro do RP desde 2020, só que o que está mudando agora? Está mudando que ele te permite facilitar as suas regras de cálculo e você ter esse rastreamento de uma maneira mais eficiente, João. Então, por exemplo, se antes eu precisava de umas 50 T's para eu poder realizar os meus processos operacionais, dependendo do esquema da sua empresa, você consegue simplificar esses processos. Então, quando a gente fala sobre o configurador de tributos, ele é uma ferramenta basicamente que te permite criar a amarração dos seus perfis. E aí, quando nós falamos sobre isso, essa é a principal mudança em relação a TES, porque agora eu tenho uma divisão por perfis. Perfis de cliente, de fornecedores, perfis de operação, os meus perfis que serão utilizados, por exemplo, para validar quais são os regimes específicos que alguma empresa pode se enquadrar. Então, o configurador de tributos, ele te permite fazer uma regra mais clara, que futuramente, se você precisar consultar como que é feito aquele cálculo daquele imposto, eu não preciso mais abrir um Excel ou abrir uma outra ferramenta e sair calculando manualmente. Eu posso entrar no sistema e verificar, não, eu entendo então que para calcular essa nota de importação, então o cálculo que eu fiz lá na época, ele pega essa base, multiplica por essa, divide por essa e faz isso, 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 isso. Então, quando a gente fala sobre essa ferramenta do configurador de tributos, nós vamos entender que a proposta dela principal é que nós consigamos utilizá-la de uma tal maneira que eu, ao longo do prazo, eu vou substituir as informações de cálculo da natureza financeira, por exemplo. Então, quando nós falamos sobre essa ferramenta, ela tudo que é novo parece difícil e realmente é difícil, mas quando você começa entendendo os mecanismos, você vai observando que, na verdade, ela simplifica muito mais o nosso trabalho.
Então, eu acredito que esse seja um ponto bastante relevante em relação ao configurador de tributos. Legal, legal. Então, Wesley, hoje, quando a gente vai configurar um cálculo de PIS/COFINS, um cálculo de ISS, um cálculo de ICMS, nós vamos lá na configuração da TES, marcamos essa opção lá que eu quero que calcule. Dentre a TES hoje é o maior cadastro que existe no Proteus, né? Então, são centenas de campos e eu faço essa configuração toda ali, mas por trás eu não sei como é que é essa regra, né? Essa regra, ela fica ali desenvolvida internamente no sistema. Com o configurador de tributos, isso muda. Eu configuro essa regra dentro do configurador de tributos, é isso? Exatamente, porque vai de acordo justamente com a ideia em relação à transparência que a reforma tributária quer trazer. Porque hoje nós sabemos que, vocês que estão aqui nos acompanhando, sabem que às vezes, dependendo da sua operação, são vários cálculos que você faz base em cima de base para chegar nos resultados. E agora, com o configurador de tributos, eu tenho mais transparência no meu cálculo. E isso também me permite, João, saber separar via relatório lá na contabilidade futuramente, se os meus impostos eu estou pagando a mais do que eu deveria, justamente porque agora eu tenho manualmente o meu cálculo. E aí, quando eu falo manualmente, pessoal, é na ideia de que eu crio a minha fórmula de como eu quero que ele calcule aquele imposto. Então, nós sabemos que dependendo da operação, da contabilidade, do fiscal, às vezes utilizam de algumas regras que não ficam 100% claras. Então, o configurador de tributos ele tem essa proposta, trazer transparência e uma organização mais macro para a sua empresa, enxugando os seus cadastros. Perfeito. E a gente vai um pouquinho além também, né, Wesley? Agora, o configurador de tributos, ele vai me dar autonomia para eu criar configurar os meus tributos, vai me dar flexibilidade para eu criar minhas regras fiscais. Então, a gente, quem trabalha com Proteus há muito tempo, sabe que quando sai uma nota técnica do fisco, a gente precisa aguardar uma liberação da TOTS, um pacote, para que comece a valer. Agora, não. A partir de um algo específico, de uma regra de tributação específica que eu tenho, eu consigo, de uma forma autônoma, ir no configurador de tributos e configurar esse novo tributo. Isso, exatamente. E aí, eu não sei se tem alguns analistas aqui que trabalham na parte de suporte do Proteus, a gente sabe que nesse processo de mandar uma nota técnica para todos, mostrar as evidências, etc., isso facilmente girava ali 1, 2 semanas de atraso na operação. E agora, com a nota técnica e o conhecimento do colaborador, isso é possível fazer de uma maneira muito mais direta. Então, traz, por um lado, uma operação mais simples e também te dá mais autonomia como cliente, você configurar o seu sistema da maneira que mais te atende. Perfeito. É isso, pessoal. Nem tudo são más notícias, tá? Eu sei que o momento inicial é um momento que apavora, é um momento que traz complexidade, mas a tendência é que ao longo do tempo você tenha mais autonomia, controle de vigência, flexibilidade na parametrização das suas regras fiscais, tá bom? É aquela, né, João? Primeiro piora para depois melhorar, né? Piora para depois melhorar, Isso exatamente, exatamente. É essa linha mesmo. Então, evoluindo aqui para um assunto, a gente falou muito aqui das atualizações das releases, da importância de você manter o seu RP atualizado para atender a reforma tributária. Agora, vamos entender como que a TOTS está se preparando para a reforma tributária. Primeiro, vou passar aqui com o Wesley, como que está o planejamento de entregas da TOTS visando a reforma tributária e visando o primeiro objetivo, que é aqui janeiro de 2026, né? Perfeito. Se puderem projetar aí, temos um cronograma que é disponibilizado de maneira oficial pela TOTS, baseado no cronograma da Cefaz. Então, atualmente nós estamos trabalhando em duas frentes. A primeira frente é algumas atualizações no programa FISA 170, que ele é o configurador de tributos, e nós temos uma outra linha que está trabalhando diretamente com os documentos fiscais. E por que há essa movimentação? Porque nós sabemos que essas entregas do mês de agosto, elas são referentes a como que o imposto
você já pode começar a simular na sua operação a base de cálculo, porque nós sabemos que a base de cálculo desses três impostos é diferente. Então, por conta disso, a TOTVS está liberando gradualmente. Infelizmente, nós sabemos que algumas coisas elas dependem de forças maiores, né? Então, por exemplo, se houver alguma atualização no governo, eles, via decreto, nós sabemos que às vezes alguns trabalhos que são da TOTVS, eles acabam se atrasando justamente para adequar essa realidade de algum estado ou uma particularidade como um todo. Então, se nós formos observar no cronograma da TOTVS, e esse que vocês estão visualizando, vamos observar que apenas o item 3 e item 4 ali do configurador de tributos está pendente, e da lista de baixo dos documentos fiscais, isso ainda vai ser liberado nesse mês ainda, creio eu. Aí, João, perceba que ali no cronograma tem uma guia, uma coluna que fala sobre cadastros. E ele não está preenchido justamente por quê? Porque você já pode começar a se preparar e migrando gradualmente os seus tributos para o configurador de tributos e simulando esse cenário. E logo em seguida nós temos em outubro, onde você vai poder validar já em ambiente de homologação da TOTVS, ou da Cefaz, na verdade, perdão. E então a estimativa é que em novembro para dezembro, provavelmente nós já conseguimos fazer isso, já está setado para o dia 1º de 2026, o IBS e o CBS já estarem 100% funcionais, transmitidos e retornados com sucesso na Cefaz. Legal, legal. Perfeito. Antes de passar aqui para o Ramon, para ele passar o cronograma de atualizações do RM, é importante a gente lembrar que a TOTVS foi selecionada para participar dos programas das 50 empresas selecionadas do programa Junto ao Fisco, e a gente sabe que pode ter mudança nesses caminhos, mas o cronograma que é disposto é sempre um cronograma sequencial para que consiga lá em janeiro, né, que a gente tenha essa primeira validação do CBS e do IBS, o sistema esteja preparado para enviar, tá? Então, o que a gente vê desse cronograma, dessas liberações, é que elas vão sendo feitas nesse segundo semestre para atender esse prazo de janeiro, tá bom? Aí, João, é importante mencionar que não devemos seguir o processo do brasileiro de deixar para a última hora, porque na esperança que o governo prorrogue esse prazo, tá? Como a gente está falando sobre algo de âmbito nacional e eles já estão avisando isso há muito tempo, não confia que vai ter que vão postergar essa mudança, tá? Então, o momento agora é analisar suas operações e realmente avançar na configuração e parametrização dos seus sistemas. O Wesley adiantou aqui um pedaço, mas a gente vai falar no final aqui o que acontece se eu não migrar e se eu não começar o meu planejamento de migração, tá bom, pessoal? Ramon, como que está a liberação para o RM? Bom, pessoal, no RM, ele também segue, se puder projetar também, por favor. No RM também, ele acaba seguindo também o mesmo calendário de entregas ali oficial do governo federal, onde acaba que a TOTVS ela vai liberando os pacotes de atualização ali gradualmente também, como o João citou, e esses pacotes, se a gente for observar ali no cronograma macro, a gente vê que a maioria das entregas estão sendo ali basicamente no segundo semestre. Então, a gente já tem algumas coisas que já foram lançadas ali, já contemplando dentro da release ali 12.1.25.02, então os clientes que ainda não tiver nessa release, é importante que já se antecipem, já se atualizem, para que consiga receber essas primeiras liberações que já foram realizadas ali. Então a gente teve liberações ali em fevereiro, em junho, e agora dia 30/7. Então, essas liberações contemplam alteração de cadastro, inclusão de campos, retirada de outros, validação de alguma parte ali que o sistema faz no momento que eu estou inserindo algum cadastro, né, João? Então, assim, é importante estar sempre antenado de fato, como o Wesley citou bem, não deixar para a última hora. A gente sabe que amanhã, pelo cronograma da TOTVS, vai soltar algumas coisas relacionadas à parte de regra de tributação, à parte de motor de cálculo. A gente está vendo que ainda não tem ainda uma documentação
extensa ali para que a gente possa consumir, mas a ideia é que a gente possa, dentro desse cronograma, ter o tempo hábil para nos planejarmos a nossa operação e, de fato, conseguir seguir esse cronograma sempre com antecedência, né? Sempre pensando no processo como um todo e como que quando eu chegar naquela data, por mais que eu ainda não tenha o que eu preciso fazer, mas de fato eu já segui ali o que já tem disposto ali dentro do governo federal, sabe? Eu acredito que nesse cenário o objetivo maior ali dentro da linha do RM é que em 2026 ali a gente já tem ali a questão do CNPJ alfanumérico ali, né, na última entrega, então a gente vai se preparando para que esse momento chegue, né? Tá. Legal. Então, pessoal, quando a gente fala da reforma tributária e a gente fala das entregas das atualizações, é muito importante que a gente observe a nossa release. Release do Proteus tem que estar no mínimo na 2410. Release do RM tem que estar no mínimo na 12.1.2502. Então, as atualizações, salvo para quem tem garantia estendida, os outros, as atualizações só são para essas versões para frente, tá? Então, quem ainda não migrou, tem que se planejar, tem que efetuar a migração para que consiga receber essas atualizações para a implementação da reforma tributária. Então, ao longo desse segundo semestre, quando eu falei inicialmente, uma série de pacotes vão sendo liberados para que eu consiga ali cumprir a minha entrega da reforma tributária. Perfeito. Agora vamos para o terceiro bloco aqui. Na prática, qual é o meu plano de ação para implementar a reforma tributária? Perfeito. Quando a gente fala do Proteus, especificamente falando, eu vou pedir para o pessoal projetar, se possível, para o pessoal acompanhar. Primeiro, quando você vai organizar a sua casa, a primeira coisa que você precisa fazer é separar as coisas para que você faça a limpeza, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a primeira etapa ela sempre está relacionada ao diagnóstico, onde nós temos as ferramentas, né, João, disponíveis para quantificar quais as teses estão sendo utilizadas, qual o tipo de operação pela CFOP você mais utiliza, e a partir disso nós vamos fazer um levantamento de quais produtos que movimentaram durante um certo período, apuraram ou reteram algum imposto. Nós vamos analisar que, de acordo com cada regra de cada empresa, tem as suas exceções e também a sua própria cara. É importante falar isso, João, porque vamos observar que o Confederador de Tributos ele traz justamente essa personalização. Então, nós sabemos que cada empresa tem o seu negócio e a sua forma de operar. Então, não existe uma forma padrão onde eu posso enquadrar todas as empresas. Então, eu tenho que fazer uma análise, empresa por empresa, negócio por negócio, onde eu vou entendendo o macro para depois eu fazer esses levantamentos. E aí depois eu tenho que fazer o levantamento de customizações que podem impactar. Às vezes você nem pode achar que tem alguma customização, mas às vezes tem alguma coisa lá que faz funcionar da maneira correta. Então, nós temos que fazer o levantamento dos lançamentos padrões, ou seja, a contabilização desses novos tributos, como que vai ficar, para onde que vai. Precisamos identificar como que está no livro fiscal atualmente. E aí, a partir dessa análise inicial, que vai depender bastante da regra de negócio, nós podemos avançar nas etapas, que é a construção dos perfis e das regras fiscais, que aí nós vamos começar a definir, baseado nos dados que nós levantamos anteriormente, como e por que eu preciso começar por esses itens. Então, a gente sugestiona que sempre comece pelas maiores operações e aí nós vamos pegando as exceções e cadastrando, testando e validando. Então, o caminho sempre vai ser esse. E aí, em paralelo, nós vamos observando justamente a capacitação dos usuários. E aí nós vamos simulando justamente algumas notas e vamos entendendo esse processo juntos. Afinal de contas, quando nós falamos sobre a reforma tributária, vamos entender que está todo mundo aprendendo junto. Então, nós aqui da Ascendra, o nosso papel é aprender via sistema, como que o sistema tem que calcular. E aí, a parte da empresa nos auxiliar em fazer essa construção juntos.
Então, eu acredito que esse é o melhor caminho que nós temos que seguir. Então, são 3 blocos principais. O planejamento, onde nós vamos sentar, organizar a casa. Depois nós vamos bagunçar a casa na execução, no sentido de botar ordem em algumas coisas que é muito comum quando nós analisamos nos clientes. Às vezes criou um tipo de entrada e saída para fazer uma operação e ela nunca mais se repetiu. Então, tecnicamente, isso é uma sujeira no sistema, não precisa mais daquela informação. Já passou de 5 anos, nem tem obrigação mais fiscal. Então, quando a gente fala sobre isso, a primeira e a segunda etapa elas são de extrema importância. E depois que já estiver tudo funcionando, nós podemos, no configurador de tributo, João, colocar para quando vai começar a utilizar. Então, eu posso dormir no meu final de ano, descansar, festejar, que no dia 1º de janeiro de 2026, essas regras automaticamente vão ser carregadas. Legal, legal. Perfeita a explicação, Wesley. Então, eu entendo que aqui a gente tem para 2025, para esse segundo semestre, um grande objetivo que é migrar texto para o configurador de tributos. E esse plano de ação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é esse diagnóstico, esse assessment, né? Então, eu preciso analisar as operações de TES e CFOP, analisar a alíquota, analisar cenários, planejar bem a minha realidade para que eu consiga construir os meus perfis e minhas regras fiscais, né? É muito importante isso para a gente já entender que eu não tenho uma migração, uma regra fiscal no configurador para uma TES. Hoje não, o que o configurador de tributos traz é algo mais flexível, porque agora eu configuro o meu imposto e lá dentro desse imposto eu configuro as minhas regras. Positivo. Então eu não preciso mais ter talvez uma quantidade de textos tão elevadas como a gente vê hoje, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala sobre isso, vamos ver que um dos pontos mais importantes é isso que o João falou. Eu não preciso ter tantos cadastros como antes. Eu consigo criar uma operação onde eu posso colocar todas aquelas CFOPs e trabalhar em cima delas. Mas lembrando e deixando sempre claro que depende muito do negócio da empresa. Então, essa regra ela vai ser construída de maneira personalizada, porque não entrando numa parte técnica, mas nós temos que pensar também nos outros elementos da reforma que vão vir, como a apuração dos impostos, como que eles vão ser recolhidos e aonde que vai ser recolhido. Isso. Então, é interessante a gente sempre levar isso em consideração. Tá. Então, o que eu estou entendendo desse plano de ação, primeiro você faz um diagnóstico, você analisa as suas operações, depois você sai desse diagnóstico com um planejamento. Então, agora nós temos a construção de perfis, produto, operações, participantes, origem e destino. Com as informações que eu tenho no diagnóstico, eu consigo planejar o cadastro desses perfis para que me atenda hoje, mas também me atenda durante esse percurso que eu vou ter de 8 anos. E com essas informações também vão me servir para eu calcular, criar as minhas regras fiscais ali dentro do configurador, né? Positivo, isso mesmo. Legal. E a gente vai para um terceiro. E aqui, pessoal, esses 2 itens aqui a gente sabe que é a 4 mãos. É TI junto ali com a área de negócio trabalhando nesses 2 primeiros itens, né? Posterior a isso, configurado, a gente faz a capacitação do departamento fiscal, que é importante que ele tenha a ciência de utilização do configurador de tributos, que como a gente passou aqui anteriormente, vai te dar autonomia e vai te dar flexibilidade para você configurar suas exceções, suas regras fiscais. Então, é importante que, ao final desse projeto, a área fiscal consiga dar continuidade ali nas parametrizações que se façam necessárias, né? E é importante mencionar que no configurador de tributos tem um campo de teste, onde você pode criar aos poucos essa regra e ir testando ela sem atrapalhar a sua operação principal. Legal, é importante isso, porque a gente sabe que a gente tem um período de transição que é híbrido, né? A modalidade atual com o novo modelo de tributação.
E nós vamos lá para a parte ali pré-go live, né, que é a simulação dos cenários. Então é importante que todos os cenários e operações que eu levantei lá no meu diagnóstico, que eu realize essa simulação, né, que eu valide ali o cálculo, que eu valide essas informações para que futuramente tenha tudo correto, né? A gente está falando aqui desse plano de ação, não fomos bem na prática, não trouxemos muito a teoria da reforma tributária aqui, mas a gente sabe que vai mudar a forma de recolhimento, vai vir o split payment, então tem uma série de questões aqui da reforma tributária que algo mais conceitual, né? A gente não trouxe nesse webinar, tá, pessoal? Mas quem quiser entender isso de uma forma mais específica e individual, a gente está à disposição para marcar um momento depois e a gente individualiza e tira todas as dúvidas que tiverem, tá bom? Bom, encerrando o plano de ação do Proteus, saímos daqui preparados para parametrizar a reforma tributária dentro do Proteus. Agora, Ramon, para quem utiliza a linha RM, o que eu preciso seguir para poder atender a reforma tributária? Bom, dentro do RM, a gente tem ali dentro do plano de ação meio que 14 passos, tá? Sabe, provavelmente esses passos eles podem aumentar. E dentro desses passos ali a gente vai desde o cadastro da parte de tributo, né, da parte de cadastro de tributo mesmo de fato, que é onde já teve o pacote liberado, já está na release, já está dentro do pacote do sistema. Então a gente tem desde o cadastro do tributo, onde eu vou de fato entrar com essas informações, passando ali pelo saneamento de cadastro de serviços e produtos, onde de fato eu preciso rever, igual como todo mundo a gente falou aqui, conversou nesse webinar, a parte de saneamento da minha base. Dentro desse saneamento, na verdade, primeiro eu faço um levantamento, depois eu faço um saneamento, para no resultado desse saneamento, desse diagnóstico, eu conseguir ali ter ali os pontos e as informações que eu preciso alterar para que, de fato, eu consiga estar aderente, meus cadastros estejam aderentes ali para poder seguir com a configuração da reforma tributária. Então, eu tenho ali dentro a parte de cadastro de produto, onde eu vou rever todos os meus NCMs, ali a gente sabe que tem clientes que têm X produto, cada hora cria 10, 15, 20 produtos, então isso é importante que esses cadastros eles sejam revistos e eles sejam saneados, ali tenham esse levantamento, essa documentação do que eu preciso de fato alterar, do que eu posso inativar, qual é ali de fato o que eu preciso, qual o foco do cadastro, qual o foco principal que eu tenho que dar dentro desse cadastro ali. Um outro cenário também que é bem importante, está relacionado ali dentro do item 3, que é o saneamento do meu cadastro de cliente e fornecedor. A gente sabe que agora com a reforma tributária, a tributação ela vai ser no destino e não mais na origem, igual é hoje, então a gente precisa ter os cadastros ali atualizados, os endereços ali, os estados ali, tudo bem definido, e a gente sabe que isso é um trabalho, um dever que a gente tem que fazer dentro de casa. A gente tem que fazer o nosso dever de casa para que quando a gente receber essas atualizações e de fato a reforma tributária ali em 2020, a partir de 2026 ele já tiver tendo essas novidades, a gente esteja com o nosso cadastro pronto e preparado e esteja com esse diagnóstico ali pronto. A gente sabe que no dia a dia das operações dos nossos clientes é meio complicado parar e rever cadastro, mas eu acho que de fato a gente precisa olhar para esse tema com certa criticidade e de fato cair para dentro desses cadastros, desse saneamento para que a gente tenha um resultado. Ali dentro do item 4, ali a gente está falando da parte do cadastramento de fórmulas e do motor de cálculo, de fato, onde a gente o sistema vai disponibilizar ali o cadastro para que, de fato, a gente consiga construir as fórmulas. Fazendo aqui uma analogia com o Proteus, é muito semelhante ao configurador de tributos, só que a gente ainda não tem documentação clara de como vai ser esse motor de cálculo, mas ele é bem semelhante ao Proteus, onde a gente vai criar as regras de cálculo baseado ali no negócio da empresa, no que a empresa tem ali de cenário, e aí cadastrando essas bases essas fórmulas dentro da base de cálculo, a gente consegue parametrizar ali o motor de cálculo para que ele opere ali conforme os cadastros que a gente já saneou anteriormente. Então a gente tem ali dentro, não vou passar fase por fase, tá, pessoal, que são bastante fases, ele tem umas inclusive que a TOTS ainda nem soltou documentação, então assim, o importante é a gente focar ali dentro do item de 1 a 5, que é o que a gente já tem documentação e a gente já pode ir ali
trabalhando em cima. A parte de operação, como o João falou também, a empresa ela precisa ter de fato isso internalizado para que esse trabalho ele seja feito ali a quatro mãos e a gente consiga ter um resultado ali satisfatório relacionado a essa parte de tributos, que é um assunto bem sério ali, que acaba, todas as empresas vão passar por isso também, né? Perfeito, perfeito, Ramon. Pessoal, aqui com o plano de ação, eu quero tranquilizar quem está nervoso e trazer mais tranquilidade para quem já está tranquilo. Apesar de ser um assunto em alta, um assunto que parece não, é muito complexo, mas existe um caminho, um plano de ação para você fazer essa implementação para que você não tenha dores, tá? Então, apesar da gente já estar aqui encerrando o mês de agosto, iniciando o mês de setembro, a gente ainda está em tempo de seguir um caminho saudável e sustentável para a implementação desse projeto, tá? A gente só tem que ter em mente que existem ações aqui que elas são demoradas, então eu preciso ter um diagnóstico bem feito, obviamente isso leva um certo tempo, para que eu construa os meus perfis e as minhas regras de uma forma adequada, para que futuramente, se eu tenho uma mudança, se eu tenho um novo tributo ou qualquer coisa que o fisco lance, a gente sabe que isso pode acontecer, eu não tenha problemas e tenha que refazer esses cadastros novamente. Então é muito importante nesse diagnóstico, e aí eu falo para a linha Proteus e RM, que a gente saia desse diagnóstico com as operações bem definidas, para poder a gente ter um cadastro de perfil e de regra bem feito, né? Para que futuramente eu não tenha que ter o retrabalho de reconstruir esses cadastros, né? Então, a TOTUS está fazendo as liberações parciais desses pacotes, e aqui já não vou trazer um finalmente, mas vou trazer um resumo do que a gente falou. A TOTUS já está trazendo as atualizações periódicas que são necessárias para a gente poder atender a reforma tributária. A gente trouxe a importância de vocês terem a release atualizada para que receba esses pacotes de atualização e, durante o projeto, não tem para onde fugir. É esse rito, é esse sequenciamento do plano de ação que precisa ser realizado, tá, pessoal? Mas não se assuste esse tema, a gente vai colocar aqui nesse final, nós vamos responder as dúvidas aí, quem tiver com dúvida ou tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat da reunião, do Meet, mas a gente vai trazer aqui um ponto importante, que nós estamos em tempo, mas eu não posso deixar isso postergar mais. Primeiro, o que acontece se eu não migrar? O que acontece se eu postergar a migração? O que acontece se eu deixar para ver isso lá no mês de novembro? Então, perfeito. Eu acredito que quando a problemática é que dessa vez não tem uma prorrogação. Então, dia primeiro, se você não ajustar, simplesmente seu sistema não vai faturar. E aí, se você não fatura, automaticamente não entra dinheiro, né? Então, é melhor parar agora a sua produção, analisar com o tempo. E a gente sabe, né, João, inclusive que quando a gente está falando aqui com pessoas do fiscal, de contábil, que eu sei que é muito difícil porque tem uns prazos legais para entregar o fechamento contábil da empresa, o REINF, o TAF não, no caso o E-Social, enfim, às vezes a pessoa mexe com várias operações. Então, é melhor, mesmo que nessa correria você se esforce um pouco agora, do que chegar no dia primeiro, se não tiver 100%, simplesmente você não vai conseguir transmitir nada. E, por consequência, nós sabemos da carga elevada de multa que pode vir prejudicar a empresa. Então, assim, quando a gente fala sobre obedecer o prazo, parar porque é importante, é justamente por isso, porque não há uma prorrogação, nenhuma previsão que isso aconteça e principalmente porque seu sistema não vai emitir nota. Então, se ele não emitir nota, é uma série de consequências, né? Primeiro, então, se eu deixo isso para a última hora, eu corro o risco de prejudicar a minha operação, eu corro o risco de ter um cálculo errado, eu corro o risco de ter ali a minha devolução de retenções erradas.
Então, é uma Exatamente. série de riscos que eu trago ali para a operação. Como o Wesley disse, assim, a gente sabe que o setor fiscal e contábil, geralmente, ele vive ali na correria diária, são muitos, é uma complexidade de apuração de impostos, então, existem prazos. Então, a gente sabe que, geralmente, ali dentro de uma empresa, a gente tem um setor fiscal e contábil que luta bastante para manter o dia a dia, né? Mas é importante para o restante da organização, porque se eu não fizer isso a tempo, eu tenho um impacto financeiro e tenho um impacto na minha operação. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar. E isso é legal, ô, João, esse ponto que, de fato, as pessoas ali dentro da organização, da empresa, elas precisam estar engajadas, precisam estar envolvidas de fato no que é a reforma tributária, né? Então, ali, não, a gente fala muito de fiscal e contábil, mas também a parte financeira, né? O setor financeiro, ali precisa também estar a parte de compras, ali, a parte de estoque, eles precisam estar dentro, controladoria também, precisam estar todos ali bem antenados e bem sincronizados para que esse trabalho ele seja o menos doloroso possível, né, para dentro da instituição. Perfeito, perfeito. Então aí já é um grande problema se eu não efetuar a migração, né? Se eu for postergando a migração, eu também vejo uma consequência. Quanto mais eu postergar, menos tempo eu vou ter de teste e validação. E isso pode causar problemas lá na frente de eu ter um cálculo errado, de eu ter que ter um retrabalho futuro em reconfigurar o que eu já fiz. Então, esse é um item 2 aí que a gente pode colocar de um problema eu Positivo. não efetuar, né? Perfeito. Exatamente. Legal. Para quem utiliza Proteus, a gente pode colocar um terceiro. Então, a TOTOS está descontinuando a TES, o cadastro de Isso é TES. fato. Não tem mais, não tem negociação. Vai ser descontinuado mesmo. E a tendência é que você fique sem suporte nesse sentido. Mesmo que você tenha um suporte estendido por algum motivo, ou mesmo que você seja um cliente Prime, mesmo assim não há escolha. Você tem que mudar. Não tem opção. Basicamente é isso. Você tem que mudar e você tem que se adequar a essa nova realidade. Legal, legal. Até eu vou já complementar com a pergunta da Sabrina. Ela perguntou: eu preciso criar uma regra no configurador de tributos para cada texto que eu tenho? A resposta para isso é Não ou depende? Mas a exatamente. resposta seria não, por quê? Porque eu posso ter ali na minha análise, no meu diagnóstico, eu efetuar um levantamento e entender que uma regra supre mais de uma tez, tá? Então, não é um para um. E aí, nesse sentido, exemplificando, talvez fique um pouco mais auxiliar na compreensão, às vezes, dependendo da operação da empresa, você criou dois tipos de entrada e saída lá, duas T's, onde o que mudava era só a CFOP. Mas para fins de escrituração não tinha um impacto necessário, mas para não fazer alteração lá no seu documento de entrada ou no seu pedido de venda, na sua nota fiscal de saída, você optou por criar dois cadastros. No configurador, João, se eles estão calculando a mesma coisa, mas o que só muda a CFOP, eu consigo elencar tudo isso em uma configuração apenas. Legal. Então tá respondido aí, Sabrina, e complementando, né, pessoal, a TES ela será descontinuada. A princípio, eu vou tirar tudo que é regra fiscal da TES e levar para o configurador de tributos, mas a TES vai continuar com a sua função de controlar a integração com os outros módulos, né? Financeiro, estoque, a TES ainda vai ter essa responsabilidade, tá? Não terá mais de custo também, o custo, cálculo do custo, a configuração vai também para o configurador de tributos. Mas é isso, pessoal. Acho que tem mais aqui o Rodrigo da WWF. Considerando que o cliente já está em produção e possui seus processos de entrada e saídas parametrizados, quais aspectos serão analisados para a elaboração de uma proposta de implementação do configurador de tributos? Bom, Rodrigo, aqui nós temos algumas opções que nós estamos trabalhando aqui na Sendra, tá? A primeira dela é uma proposta apenas para capacitação do configurador de tributos e a gente faz com vocês a configuração de um tributo.
Então, essa é uma proposta ali mais básica, tá? Nós temos uma segunda proposta onde a gente apoia você realizando o diagnóstico, realizando a capacitação do configurador de tributos e a gente coloca ali uma quantidade de horas para que a gente te apoie na migração da TES para o configurador de tributos. Então, aí você teria só um trabalho da gente transmitir o conhecimento e você dar continuidade, né? E fazer as validações e simulações dos cenários. E nós temos uma terceira opção, que é nós fazemos uma análise das suas operações, fazemos uma análise dos seus cadastros e a gente leva para você uma proposta para apoiar e entregar para você fazer só a última etapa, que é a simulação dos cenários, tá? Então a gente migra toda as regras fiscais para o configurador de tributos e deixa ali na etapa de simulação dos cenários para que se faça a validação final, tá? Bom, pessoal, não tem mais perguntas, então espero ter ajudado vocês. A ideia desse webinar era trazer aqui na prática o que precisa ser realizado para implementar a reforma tributária no seu RP. Eu espero que a gente tenha ajudado. Caso precise, tenha algumas dúvidas, pode entrar em contato, a gente faz essa apresentação individualizada, a gente entra também no assunto mais detalhado da própria reforma tributária. Aqui na Sendra, a gente está com squads, com times separados para atender a reforma tributária. Então, a gente tem um time formado para atender o Proteus, liderado pelo Wesley. Nós temos também um time formado para atender o RM, liderado pelo Ramon. Então, fica aqui o meu agradecimento à participação de todos. Obrigado, Wesley. Obrigado, Ramon. Prazer, João. Prazer, viu? Espero ter ajudado vocês. Até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, tchau, tchau.